Rodney Alcala. Nesse vídeo você vê um antigo programa americano. Todos aqui parecem ser gentis. Mesmo pelo que parece, eles são. Mas um dos presentes, Rodney Alcala, é um verdadeiro demônio, escondido sob a máscara de um homem sorridente. Muitas pessoas o chamam de o homem mais assustador e perigoso da história americana e de muitas maneiras ele foi. Um serial killer que cometeu seus atos na década de 70. Foi quando esse episódio do programa estrelado por ele foi feito. É assustador perceber que o criminoso mais perigoso, que nem mesmo era conhecido na época, apareceu em um programa normal. Ao longo dos anos, Rodney matou pelo menos 9 pessoas, embora se acredite que possa haver mais de 130 vítimas. Graças à sua eloquência e inteligência, ele evitou ser preso por décadas. O fotógrafo monstruoso morreu em julho desse ano. John Wayne Gacy. Todo mundo conhece Pennywise, o palhaço, mas muitas pessoas sabem que ao criar o romance It, Stephen King inventou a imagem e a aparência de Pennywise com base em uma pessoa real, John Wayne Gacy. Ele ficou para a história como um palhaço assassino e uma das pessoas mais malignas, perigosas e assustadoras do mundo. John Gacy era um notório maníaco americano. Como acontece com muitos criminosos famosos, tudo começou com uma infância horrível. John nasceu em uma família disfuncional em que seu pai bebia e sua mãe sofria muito com as surras. Além disso, quando criança, John foi assediado e intimidado por seus colegas. Tudo isso deixou uma marca profunda e mudou a psique de John, então eventualmente ele se tornou um maníaco. Na década de 70, Gacy se apresentava como um palhaço nos feriados. Ele escolheria uma vítima, atrairia para ele e então massacraria ela a sangue frio. Houve pelo menos 33 vítimas de Gacy. A polícia demorou muito para descobrir quem estava por trás de tudo. No início eles nem conseguiram pensar em Gacy. Poderia um palhaço de boas maneiras, figura pública e ativista político ser um maníaco brutal? No final das contas foi o que aconteceu. Quando o segredo foi revelado, Gacy foi preso e condenado à execução. Enquanto esperava sua sentença, o assassino desenhou palhaços em sua cela. Esses desenhos foram então vendidos por grandes somas de dinheiro. Uma aristocrata húngara, condessa de uma família famosa e a senhora mais rica da alta sociedade húngara de seu tempo. O que poderia haver de errado com essa mulher? Com certeza ela passou a vida em recepções e bailes, socializando-se culturalmente e cuidando muito de si mesma. Há alguma verdade nisso, exceto que Bathory tinha um hobby. Ela era maníaca. E não qualquer maníaca, mas uma incrivelmente prolífica, assustadora e perigosa. Ela foi listada no livro dos recordes pelo número de suas vítimas. O número total chegou a 600. Até o monstro da Colômbia, Pedro Lopes, não parece ser tão terrível comparado a ela. As vítimas da condessa eram, em sua maioria, camponesas locais, atraídas para o castelo pela oferta de trabalho bem pago. Havia também algumas mulheres nobres, filhas de nobres que tinham vindo para a propriedade de Bathory para estudar a etiqueta da corte. Foi no castelo que a condessa cometeu suas maldades, torturando e atormentando as pessoas. Foi até dito que ela era uma vampira e usava o sangue de suas vítimas para mantê-la jovem. O mais louco dessa história é que a única punição que ela recebeu foi prisão perpétua. E ela cumpriu pena não em alguma masmorra fria, mas em seu próprio castelo. 600 vítimas e prisão domiciliar comum. Que tal, hein? Havia um homem ainda mais assustador, aterrorizante e perigoso, que superou até Elizabeth Bathory. O homem em questão era Tug Barron, um indiano que viveu na segunda metade do século XVIII e na primeira metade do século XIX. Ele era membro do culto Tug, formado por bandidos e bandidos indianos que se dedicavam ao serviço de Kali, a deusa da morte e da destruição. Barron se destacou na destruição não apenas mais do que qualquer outra pessoa do culto, mas mais do que qualquer outra pessoa no mundo, com muitos estudiosos o chamam de o assassino mais prolífico da história. Acredita-se que 931 pessoas foram mortas por ele. Isso é impressionante. Mesmo os maníacos mais notórios, conhecidos em todo o mundo, não parecem tão nojentos no passado como esse indiano. Porém, ele próprio disse que teve 125 vítimas por sua conta, e o número 931 veio do fato de ter assistido a 931 assassinatos. Em qualquer caso, não importa o número que tomemos, Tug Barron era um maníaco e um monstro imoral. Ele foi punido mais severamente do que Elizabeth Bathory, que passou seus últimos dias em um castelo luxuoso. Em 1840, Tug foi executado. Felician Kabuga. Não é preciso ser maníaco para entrar para a história como uma pessoa extremamente perigosa, assustadora e aterrorizante. Felician Kabuga é um exemplo perfeito disso. Ele iniciou, organizou e financiou o extermínio em massa do povo Tutsi, em Ruanda.
Esse extermínio ficou registrado na história como um dos maiores e mais selvagens genocídios de todos os tempos. Aconteceu em 1994, quando um avião que transportava o presidente de Ruanda caiu. Kabuga culpou os Tutsi pela tragédia e imediatamente ligou para os Hutus para vingar a morte do presidente. O que aconteceu logo depois disso está além da compreensão. Em apenas 3 meses, cerca de 1 milhão de pessoas foram exterminadas. Kabuga logo foi procurado por crimes contra a humanidade, mas ele escapou, tornando-se um dos criminosos mais procurados do planeta. Ele conseguiu se esconder por muito tempo. Somente no ano passado, o monstro ruandês foi capturado e preso. Nenhum julgamento foi realizado, mas já está claro que a punição será a mais dura. O criminoso mais perigoso da Grã-Bretanha. Muitas pessoas reconhecem Charles Bronson como o criminoso mais perigoso e violento da Grã-Bretanha, mas alguns discordam. Eles acreditam que o criminoso mais perigoso da Grã-Bretanha é Robert Maudsley, conhecido como comedor de cérebro. Existe alguma lógica nisso. A história desse homem não é nada simples. Os psicólogos estão tentando entender muitas nuances da biografia de Maudsley até agora. Pouco se sabe sobre sua infância, mas claramente não foi uma infância feliz. Aos 6 anos, Robert e seus irmãos foram afastados de pais acusados de abuso. Os assistentes sociais ficaram chocados. Robert sofreu mais. Ele era especialmente odiado por seu cruel pai. Uma vez o menino ficou trancado em um quarto por 6 meses. Seu pai só abria a porta para levar um pouco de água e comida. Porém, depois de um tempo, o pai da família mudou de estratégia. Robert foi mais uma vez transferido para o serviço social e começou sua vida em lares adotivos. Antes de chegar à vida adulta, ele se mudou mais 1 ou 2 vezes. Quando adolescente, Robert deixou Liverpool, mas o que aconteceu com ele naquela cidade mudou sua psique para sempre. A capital inglesa não trouxe muitas mudanças significativas na vida de Maudsley. Nas ruas de Londres, ele era um criminoso mesquinho e mal conseguia sobreviver. Depois de várias tentativas de suicídio, Robert foi forçado a obter ajuda psiquiátrica e passou um tempo considerável em hospitais. No entanto, a terapia não ajudava. Ele cometeu seu primeiro assassinato em 1974. Um trabalhador comum mostrou a Robert fotos de crianças. A história do abuso dessas crianças lembrou Robert de sua própria infância e tornou-se um gatilho para a agressão. Pouco depois do crime, Robert foi preso e condenado à prisão perpétua. Ao mesmo tempo, o próprio homem estava convencido de que havia feito a coisa certa e que a sociedade deveria agradecê-lo por ter se livrado de monstros. Robert foi colocado no hospital Broadmoor, onde muitos criminosos famosos cumpriram suas penas. Foi aqui, em 1977, que ele cometeu outro assassinato. Mais uma vez, o motivo acabou sendo um ódio pessoal contra pessoas que faziam mal a crianças. Foi um desses criminosos que virou a nova vítima de Maudsley. O crime cometido dentro do hospital foi considerado um ato intencional, que caracterizou Robert não como um homem mentalmente doente, mas como um verdadeiro criminoso. Após o assassinato, foi tomada a decisão de transferi-lo para outra instalação, a prisão de Wakefield. Robert não gostava da prisão. Ele afirmou repetidamente que queria voltar para o hospital Broadmoor. Uma noite em 1978, Maudsley cometeu mais 2 assassinatos, após os quais ele se rendeu aos guardas da prisão. Após esses eventos, ele foi considerado perigoso demais para ser mantido com outros criminosos, e foi colocado em confinamento solitário, onde permanece até hoje. Na maioria dos casos, os criminosos reconhecidos como mais perigosos do mundo cometeram coisas terríveis. No entanto, entre as celebridades dos relatórios policiais estão aquelas que não derramaram nenhuma gota de sangue. Fique ligado para aprender mais sobre os infratores da lei mais incomuns, misteriosos e hábeis do mundo. O que mais te impressionou nesse episódio? Diz pra mim nos comentários. E se o vídeo for interessante para você, clique em gostei e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir.